Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Prefeitura anuncia medidas restritivas para impedir o avanço da Covid-19. Prédios comerciais do centro do Rio podem atrair moradores. Há 110 anos nascia Noel Rosa. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Não saia daí, a gente volta já. E eu que estou na linha de frente, eu vejo no olhar do paciente lá com medo, porque ele não sabe o que espera. E quando vê a recuperação dele, ele fica feliz, volta para ele. Nossa, isso é gratificante demais. É isso que motiva a gente a continuar, é muito bom. Super bem assistido, os médicos super atenciosos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Tratar a todos com comprometimento, foco, fazer sempre o melhor com carinho, amor e dedicação. As entregas do governo federal na região sudeste não param. Também foram repassados mais de 24 bilhões de reais para ajudar os estados e municípios a preservarem a vida de quem mora aqui. O cuidado do governo federal com o sudeste continua. Acompanhe o que já foi enviado ao seu estado em saude.gov.br. Ministério da Saúde. Governo Federal. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a pandemia do novo coronavírus. Com aumento de casos, a Prefeitura e o Governo do Estado anunciaram o retorno de algumas medidas restritivas. A decisão do retorno das medidas restritivas foi tomada após reunião do governador em exercício Cláudio Castro e o prefeito Marcelo Crivella no Palácio Guanabara. Destaque para a suspensão das áreas de lazer em Copacabana, Ipanema, Leblon e Aterro do Flamengo e a proibição de estacionamento nas orlas nos finais de semana e feriados. Essas medidas não afetam o funcionamento de bares, restaurantes e casas noturnas. As praias continuam liberadas. As indústrias começam a partir das 7 horas da manhã, os serviços às 9 horas da manhã e o comércio às 11 horas da manhã. Também está previsto o fechamento de áreas comuns de lazer em condomínios, onde não há como usar as máscaras, como piscina e sauna. Essas medidas foram anunciadas após o Estado registrar pelo terceiro dia seguido 100 mortes. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede SUS, que inclui os hospitais federais, estaduais e municipais, é de 93%. A equipe de transição da Prefeitura fez uma vistoria em um galpão e encontrou equipamentos para o tratamento da Covid encaixotados. A Secretaria Municipal de Saúde alega que esses materiais estão sendo usados de forma gradativa. Durante a vistoria foram encontrados aparelhos de raio-x, desfibriladores e até álcool em gel vencido. O material está em um galpão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a equipe de transição, há mais materiais em um galpão no Aeroporto Internacional Tom Jobim e dentro dos hospitais municipais. A estimativa é que este equipamento teria custado cerca de 100 milhões de reais aos cofres públicos. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que os equipamentos estão sendo instalados gradativamente e que os respiradores já estão em uso. Diz ainda que os demais equipamentos dependem de adaptações, algumas na rede elétrica e que serão feitas nos próximos 15 dias, de acordo com a abertura de novos leitos. Sobre o material com prazo de vencimento vencido ou a vencer, a Secretaria afirmou que publicou uma notificação no Diário Oficial para que a empresa responsável faça a troca dos produtos. O governo do estado iniciou a execução do plano de imunização contra a Covid-19. Dentro de 10 dias, a Secretaria vai receber o primeiro lote de insumos com 8 milhões de agulhas e seringas. Um segundo lote com a mesma quantidade será entregue em janeiro. De acordo com a Secretaria, este equipamento será suficiente para as 4 primeiras fases da vacinação. O governo deve divulgar nos próximos dias como vai funcionar o Plano Estadual de Imunização. A campanha Dezembro Verde começou após uma triste constatação. Por causa das férias escolares e de fim de ano, muitos animais são abandonados nas ruas.
Em tempos de pandemia do coronavírus, o número de abandono de animais mais que quadriplicou. Só na cidade do Rio foram registradas cerca de 1.473 chamadas de abandono e maus tratos contra animais. A Prefeitura do Rio passou a multar quem maltrata animais domésticos. Os valores variam entre R$500 e R$40.000. Sobre esse assunto eu converso com Kellen de Souza Oliveira, presidente da Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O Dezembro Verde ele surgiu de acordo com uma necessidade que algumas pessoas, alguns líderes, algumas lideranças observaram que acontecia muito abandono nessa fase de férias, principalmente férias de verão, que é um pouquinho mais longa do que as férias de inverno, e é uma coisa que também acontece muito na Europa e Estados Unidos, Nas férias de verão, como são mais longas, só que lá, obviamente, é no período de julho, as pessoas começavam a abandonar os seus animais. Por quê? Porque elas queriam ir para a praia, elas queriam viajar, e aí elas não tinham com quem deixar ou não tinham condições financeiras para deixar o animal sob os cuidados de alguém ou de algum hotel, hotel especializado. Então, eles começavam a soltar esses animais na rua para não ter essa preocupação. Então, isso também acontece aqui no Brasil, só que nesses meses de verão, dezembro, janeiro, até realmente o início das aulas, a gente observa bastante o abandono de cães, principalmente cães e gatos. E essa campanha, ela surgiu, ela foi idealizada por um cearense chamado de Alex Paiva e por uma brasiliense, chamada de Drica Moraes, que eles se uniram para fazer essa campanha Dezembro Verde, para conscientizar a população contra o abandono, contra os maus tratos e também fazer a guarda responsável, fazer a conscientização desse tutor, que antigamente era chamado de proprietário, hoje a gente chama de tutor, sobre a guarda responsável desses animais de estimação. E essa campanha, então, ela acontece desde 2015, então hoje a gente está completando aí 5 anos da campanha Dezembro Verde. Agora, Kellen, já é possível perceber os efeitos da campanha, como você estava dizendo, é uma campanha de conscientização, Já é possível perceber os efeitos da campanha na sociedade? Hoje você acha que nós temos uma sociedade mais consciente com relação ao tema dos animais, a essa questão tão triste, que é o abandono, ou até mesmo maus tratos? Sim, desde quando a campanha se iniciou, as coisas mudaram muito no Brasil. Hoje, os animais de estimação eles são considerados membros da família. Eu acho que o fato do tutor, ele entender isso já ajudou de uma certa forma, teve uma grande ajuda em relação a evitar principalmente o abandono do animal. Por quê? Porque o animal hoje ele saiu do quintal e ele vive hoje dentro da casa, Ele dorme dentro do quarto do tutor muitas vezes. Existem tutores que deixam de ter filhos para ter animais de estimação. Então, isso realmente a gente observa uma melhora muito grande em relação à qualidade de vida dos animais. Mas, óbvio, isso não é 100% da população que trata os animais dessa forma. Existe aí uma boa parcela da população que ainda trata o animal como se ele fosse um objeto, ou como se ele fosse, vamos dizer assim, alguma coisa como se fosse um empregado dele, ou como se ele trabalhasse, o animal trabalhasse para ele. Isso a gente observa principalmente em relação a empresas, que possuem cães, principalmente para guardas, para serviço de guarda, vai lá, não dá um carinho, não dá um amor, então isso a gente observa bastante. E também tutores, residenciais mesmo, que utilizam o animal exclusivamente para guarda e proteção e deixam o animal preso o dia inteiro, dá no máximo um alimento, uma água e só isso e nada mais, Então isso, o animal ele é um ser hoje, ele é um ser senciente, ou seja, ele tem sentimentos, então ele tem sentimentos de perda, de dor, ele sente amor e carinho também. Então, isso são coisas que a gente precisa, aos poucos, vai introduzindo nessa população. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a comercialização de 12 planos de saúde. Quem tem as informações é a repórter Simone Braga.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, divulgou a lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial. A medida faz parte do monitoramento da garantia de atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. A ANS determinou a suspensão de 12 planos de 3 operadoras devido a reclamações efetuadas no terceiro trimestre. A proibição da venda começou a valer no dia 11 de dezembro. Ao todo, 12.290 beneficiários ficam protegidos com a medida e os planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento. Além das suspensões, a ANS também divulga a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Para saber quais os planos que foram suspensos e obter mais informações, acesse o site da Agência Nacional de Saúde, www.ans.gov.br. E você vai assistir no próximo bloco. Há 110 anos nascia Noel Rosa, um dos maiores compositores da música brasileira. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure uma unidade de saúde e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Prédios comerciais do centro do Rio podem virar residenciais. Com a pandemia da Covid-19, as empresas estão devolvendo as salas e optando pelo trabalho em casa. Apesar da crise sanitária, o mercado imobiliário mostra fôlego na região, com uma nova tendência, os estúdios. Veja na reportagem de Renato Chapô. A história da ocupação no centro do Rio de Janeiro começa há exatos 453 anos, em 1567, quando 120 portugueses saíram do Morro Cara de Cão, no atual bairro da Urca, e se mudaram para o Morro do Castelo, às margens da Baía de Guanabara. Essa história se confunde também com o surgimento da própria cidade do Rio. Aos poucos, os moradores foram descendo o Morro do Castelo, abrindo caminhos que viraram ruas e construindo novas moradias ao longo de charcos, lagoas e mangues. Em 1922, o Morro do Castelo foi demolido, dando ao centro a configuração mais próxima da que a região tem atualmente. Ao longo do século XX, o centro do Rio confirmou uma tendência histórica e se transformou na segunda capital financeira do país. A partir de 1980, a região atravessou um período de grande decadência, do qual só começou a se recuperar em 2009. 6 anos depois, em 2014, chegaram o VLT e uma série de obras que mudaram, mais uma vez, a cara do centro da cidade. A principal delas foi a demolição do viaduto da Perimetral, substituído pelo túnel Marcelo Alencar, que tem 3.382 metros de extensão. A região da Praça 15 virou um grande bulevar. O VLT diminuiu a distância para a região do Porto e a Praça Mauá, que foram repaginados. Vieram o Aquário e, mais recentemente, a Roda Gigante, tornando a região do Porto um dos pontos turísticos mais frequentados da cidade. Com a nova cara, o centro começou a despertar o interesse do mercado imobiliário novamente nos últimos 2 anos. A Zona Sul é muito cara. A Barra da Tijuca é muito longe. O centro é muito bem localizado. Você vai a pé para o aeroporto, se você quiser, Santos Dumont, se tiver. Você pega o seu carro, já está ali na ponte de Niterói. Você vem na Brasil, Zona Norte, Rebouças, Zona Sul. Então, teve essa realidade, né? O preço também do projeto, também, terrenos mais baratos, muita desocupação. Então, assim, o mercado caminhou para isso aí, né? Uma nova tendência surge nas proximidades da Cinelândia, os estúdios. Nesse prédio de 1940, 190 unidades foram colocadas à venda em novembro de 2019. 60% tinham sido compradas até dezembro de 2020. A maioria dos apartamentos tem entre 32 e 43 metros quadrados e custam a partir de R$340 mil. A gente entende que assim, o centro e o estúdio é uma boa maneira de começar isso, é um excelente lugar para morar, né?
Você tem tudo aqui no centro. Você tem moradia, você tem comércio, tem lazer, você tem universidade, você tem, né, essa parte de educação, você tem empresas. Então, assim, você tem transporte. O centro é muito provido de transporte, de todo tipo de transporte. E está perto da praia. E está perto da praia, porque isso é verdade. Inclusive, no empreendimento, isso não é mentira, a gente colocou, tem um espaço que a gente chama de bricolagem, de que tem coisas que você não usa no dia a dia no seu empreendimento, na sua casa. Mas você usa, por exemplo, uma furadeira, né? Você usa uma vez e nunca na sua casa. Então, a gente tem um espaço lá embaixo para isso. E nesse espaço, além de ferramentas, escadas e tal, a gente colocou cadeira e barraca de praia, porque se você descer, pegar sua cadeira de barraca de praia aqui, 2 minutos você está no metrô e em 10 minutos você está em Copacabana, em Vite, em Ipanema, em 30 na Barra. Então, bem ou mal, você está assim perto da Barra. É muito mais fácil deslocar para a praia daqui do que, às vezes, de outros lugares do Rio de Janeiro, né? Até agora, 90% dos compradores pensaram no negócio como um bom investimento. No terraço ou rooftop, foi planejado um ambiente para as pessoas interagirem, uma área com lazer e serviços. A gente tem espaço de lavanderia, que é junto com espaço de comida, que é junto com espaço de lazer. Então o cara pode botar a roupa dele para lavar, pode esquentar a comida dele, ao mesmo tempo está jogando ping-pong, está jogando a sinuca, vendo televisão, interagindo com as outras pessoas do prédio. Tá? Então isso essa coisa de compartilhar é um objetivo nosso no empreendimento. E um dos espaços mais bacanas que a gente tem é o rooftop, que é uma área em cima do prédio, né? Que é uma área que a gente tem um cinema a céu aberto, que a gente tem uma lâmina d'água, que a gente tem um bar, para as pessoas também, voltando do trabalho, voltando das suas universidades, poderem subir e ir lá interagir, se conectarem, etc. e tal. Essa palavra conexão é muito importante para a gente aqui dentro do CEND, tá? Na região do Porto, os negócios também estão em alta. Desde 2019, várias empresas estão se mudando para lá. 1.000 unidades residenciais já tiveram financiamento aprovado. A Marinha procura terreno para construir outros 600 apartamentos. Uma tendência são os prédios mistos com residências e empresas. Há uma tendência nas cidades, no mundo afora, de ter prédios mistos, prédio comercial e residencial. Os nossos prédios aqui, por enquanto, são totalmente comerciais. Mas há uma tendência, tipo assim, eu quero morar próximo, né? Então, como essas empresas empregam muita gente jovem, início de carreira, há a possibilidade de apartamentos menores, né, para que as pessoas trabalhem aqui próximo. A gente não vislumbra, assim, empreendimentos residenciais como aconteceu na Barra, por exemplo. Quando a Barra teve um boom, grandes empreendimentos imobiliários, com áreas de lazer ou coisa parecida. Me parece não ser a vocação aqui da área do Porto. A pandemia do novo coronavírus pode acelerar essa nova ocupação da região central do Rio. Com o trabalho em casa, muitas empresas já estão entregando salas comerciais, que podem ser transformadas em apartamentos para locação ou venda. Estamos vendo isso já há algum tempo, até mesmo antes da pandemia. Prédios de salas, de andares, já sofriam muito esse movimento, né? Custo de manutenção muito caro, condomínio caro, IPTU caro, baixa procura, até pelo esvaziamento econômico da nossa cidade, né? Para abertura de novos escritórios. E com a pandemia, que está se rediscutindo muito essa questão de local de trabalho, as pessoas estão partindo muito para o home office ou office anywhere, né? Vamos falar assim, em qualquer lugar, pega o seu celular, o seu laptop e trabalha. Então, algumas empresas estão repensando seus espaços, seus layouts, e estão entregando, né? Os andares que eram alugados estão sendo entregues para os proprietários estão tendo dificuldade de logar de novo, o preço está caindo. Então, eu acredito, sim, que uma alternativa real e consistente para uma região tão nobre, com tanto valor histórico e que já teve uma vocação residencial, seja voltar a ter essa pegada, a voltar a ter esse perfil de construção e retrofit. E os prédios que vêm por aí no futuro próximo devem ter novos protocolos de segurança sanitária. Por conta da atual pandemia, vai entrar nos protocolos construtivos do futuro, né, todo esse tipo de coisa de uma sanitarização na entrada do edifício. Então, um know-how de entrada, né, uma maneira de fazer uma espécie de sanitização de calçados, mãos, coisas do gênero, espaços mais abertos, mais ensolarados, protocolos diferenciados de ar-condicionado, sabe aqueles ambientes mais fechados, onde a transmissão de algum vírus poderiam
poderia ser muito rápida, muito fácil, né? Vão exigir prédios mais inteligentes, mais abertos, mais ensolarados, onde a ventilação natural seja privilegiada. Por exemplo, nós estamos investindo em ônibus com ar-condicionado, onde é impossível abrir janela. Na pandemia, um dos protocolos é rodar com janelas abertas. Certos ônibus não tem como abrir a janela, né? Então, esse tipo de protocolo tem que ser revisto, ou seja, tem que ser janela fechada, quando pode ser janela fechada, ou prédios ventilados, abertos, né? Quando alguma exigência sanitária assim se fizer presente. Hoje é um dia muito importante para a cultura brasileira. Se estivesse vivo, o cantor e compositor Noel Rosa, um dos maiores nomes da nossa música, completaria 110 anos. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Há 110 anos nasceu o compositor Noel Rosa, o Queixinho, como era chamado pelos colegas. Autor de mais de 300 canções, Noel abriu caminho para o samba se transformar na mercadoria cultural mais valorizada da música brasileira. E eu pergunto com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. É difícil mensurar a contribuição do Noel em palavras. Se a gente pensar no que ele dizia a respeito do Brasil, né, que compara o Brasil a uma criança perdulária que anda sem vintém, mas tem a mãe que é milionária. Quer dizer, o Noel ele é um analista econômico que, aliás, fala coisas muito mais concernentes do que a maior parte dos analistas econômicos da atualidade. Poeta do cotidiano e boêmio inveterado, Noel Rosa cursou medicina, mas trocou o estetoscópio pelo violão e a faculdade pela poesia. Subia e descia os morros do Estácio da Mangueira a qualquer hora. Era figurinha fácil nos cabarés da Lapa. Noel está eternizado no bairro onde nasceu, viveu e morreu, Vila Isabel. As cifras de suas músicas acompanham os passos de quem caminha pelas calçadas do Boulevard 28 de Setembro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.